que chamou a atenção também, né, Raquel, foi a fala de Fernando Haddad. Ele estava participando de um evento ontem, depois que saiu a decisão do Copom, e foi questionado sobre isso. Ele não quis entrar muito em detalhes, mas ele foi numa linha bem diferente da do presidente Lula. Não criticou a decisão do Copom, muito pelo contrário. Ele disse, de novo, eu tenho confiança nas pessoas indicadas, foi o que disse Haddad. Acho que vamos seguir o rumo forte da economia. A economia vai crescer e vai gerar emprego. Foi o que disse Haddad. Ele falou que vai analisar melhor a ata do Copom. Como a gente sabe, vem a decisão, depois vem a ata com todos os detalhes, porque foi tomada essa decisão. Ele falou que ele vai se debruçar em ler a ata, que vai sair na semana que vem, no comunicado. Vou ler com calma e depois me pronuncio. Mas disse ele que tem confiança na decisão do Copom. Não criticou o Banco Central por essa decisão. Como é que você analisa aí o lado político, inclusive, dessa decisão do Copom? Olha, Fabiola, tem dois motivos para essa fala do ministro Fernando Haddad. O primeiro é a proximidade dele com Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária e é cotado para ser o próximo presidente do Banco Central, o primeiro presidente do Banco Central indicado pelo governo Lula, já que, né, o Banco Central hoje tem autonomia, tem mandato, e Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro. Gabriel Galípolo era o secretário executivo de Fernando Haddad, o braço direito de Fernando Haddad, os dois são muito próximos. E Galípolo, como a votação foi unânime, vota junto com Campos Neto. Então, esse posicionamento de Galípolo, ele meio que destrói aquele argumento que foi montado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na entrevista à CBN, de que não havia nada errado com a inflação, de que a inflação estava controlada, de que a única coisa desajustada no Brasil era o posicionamento político de Campos Neto, de que não havia um motivo para a pausa nos juros. Há esse motivo. A decisão foi unânime. A gente tem expectativas de inflação desancoradas, né? O Boletim Focus estava mostrando isso. Você tem uma política fiscal que estava sendo colocada em xeque, porque o arcabouço do ministro Fernando Haddad não está se sustentando só com medidas de arrecadação, e a própria credibilidade do BC estava sendo colocada em questão quando, na reunião anterior, o BC voltou todo dividido. Então, havia sim motivos para que o BC pausasse a queda dos juros. E os motivos técnicos estavam lá e todos concordaram, inclusive Galípolo. E Haddad tem essa relação pessoal com Gabriel Galípolo, é o candidato dele para a presidência do Banco Central. Existe, então, esse motivo. E o outro motivo está aqui, ó, indicado pelo mercado. O dólar abriu e o dólar está caindo 0,62, está cotado a 5,407. Ontem, o dólar estava batendo 5,48 em meio a todas as especulações, toda essa incerteza na economia. Esse dólar caindo é o melhor sinal para o ministro Fernando Haddad. É sinal de confiança, mais confiança na gestão dele, porque se você consegue controlar essa subida tão forte do câmbio, se você consegue olhar, ainda não consegui olhar a curva de juros, que é o que indica a tendência dos juros. Mas ontem, a expectativa dos operadores de mercado com os quais eu conversei é que se você começa a colocar as coisas mais no lugar, então você reconstrói a confiança no Banco Central, de que um Banco Central comandado pelos indicados do presidente Lula não vai reduzir os juros na marra, como no governo Dilma. Você reconstrói esse pilar. Se Fernando Haddad consegue colocar um arcabouço fiscal mais crível na rua e consegue emplacar medidas de corte de gastos, tudo isso cria um ambiente mais favorável para quem sabe até lá na frente retomar a queda de juros. A economia, ela não é simplesmente uma ciência exata, ela é ciência exata e ciência humana, ela vive de expectativas e você precisa dessa virada de chave. Tanto que ontem no mercado se especulava até o seguinte: será que Gabriel Galípolo desobedeceu, entre aspas, a sinalização de Lula e colocou em xeque até a possibilidade de ser indicado presidente do Banco Central? Ou foi tudo um jogo combinado? Lula atacou politicamente Campos Neto, colocou ele ali como o algoz,
mas nos bastidores já estava dado o sinal para que seus próprios indicados pudessem fazer, entre aspas, essa maldade e controlar as expectativas do mercado, porque é isso que o Brasil está precisando nesse momento. E ao mesmo tempo, né, é muito interessante você ver que está dentro do jogo democrático, né? O presidente, existe uma independência total. Isso é muito legal também nesse sentido, né, Raquel? Porque o Lula vai, critica, a gente vê a presidente do PT, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, foi lá reclamar, não há justificativa técnica, econômica, muito menos moral, para manter a taxa básica de juros em 10,5%, quando nem as mais exageradas especulações colocam em risco a banda da meta da inflação, e não será fazendo o jogo do mercado dos especuladores que a direção do BC vai conquistar credibilidade nem hoje nem nunca. Fez críticas, né?